Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo no canal. Quem fala com vocês é o Cadu e hoje eu vou falar para vocês sobre a primeira fase do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos, que foi escrita pelo Doug Mahnke. A Panini chegou a publicar essa primeira fase aqui no Brasil em três encadernados da coleção histórica Marvel Paladinos Marvel. A primeira parte dessa fase foi no terceiro volume da coleção, a segunda parte foi no oitavo volume e algumas edições assim, porque a Panini não deu um continuamento uniforme, né, para essa fase, foi, se eu não me engano, no volume 12 dessa coleção. Bom, o Doug Mahnke, que é o criador do personagem, permanece no título, se eu não me engano, em 30 edições mais ou menos, 20 e poucas, por aí. Aqui, o personagem, ele é criado, né, ele faz a sua primeira aparição na revista Werewolf by Night 32 do ano de 1975, com os roteiros do próprio Doug Mahnke e a arte do Don Perlin e Roy Perlin. Não sei se são irmãos ou se é marido e mulher, porque americano os nomes eles meio que destoam um pouco, né? Um pouco. Aqui o Cavaleiro da Lua, de certa forma, ele surge mais como um vilão do personagem que é o Jack Russell, que é o lobisomem da Marvel. Para quem não sabe, a Marvel já teve publicações de terror com um lobisomem, com o Drácula, já teve, acho que se eu não me engano, Zumbi até, ou Frankenstein. Até o próprio Hulk, de certa forma, foi uma publicação de terror da editora. Aqui esse é o primeiro uniforme dele, muito diferente do que é hoje em dia, por exemplo, tirando as luvas, né? Eu achei até um uniforme bonito, eu acho que o que estraga mesmo é a capa. Aqui ele surge exatamente como o Mark Spector é, né? Um mercenário. Ele é contratado por uma organização criminosa chamada Comitê para se capturar o lobisomem Jack Russell, para eles utilizarem para fazer a bandidagem deles. Acaba que o personagem no final, né, desse arco de 2 edições, ele se converte para meio que um super-herói, por assim dizer. Aí ele tem, de certa forma, um título solo, foi em Marvel Spotlight 28 a 29, que foi do ano de... Desculpa, gente, que com data eu não sou lá craque, eu gravo mais aniversário. Foi no ano de 1976, para vocês verem que demorou um pouco para ele, de certa forma, ganhar uma série mensal. Ele continua com o uniforme, né? Aqui só a máscara que sofre algumas alterações, de certa forma. Mas ele só vai sofrer alterações no uniforme quando se inicia a série mensal dele, com um Bill Sienkiewicz iniciante. O Bill Sienkiewicz, por mais que ele já não esteja aqui nessa fase inicial dele nos quadrinhos, com a arte que ele tem hoje em dia, que é belíssima, continua sendo um traço fora do comum, na minha opinião, até mesmo para a época. Aqui ele começa com a sua primeira série mensal em 1980, com o próprio criador dele, que é o Doug Mahnke. Aqui. E o Doug Mahnke, ao invés de ele fazer um Batman da Marvel, como muita gente gosta de chamar o Cavaleiro da Lua, ele faz uma origem totalmente diferente da do personagem e também dá características diferentes. Por exemplo, aqui a gente já tem sim, de certa forma, detalhes de uma certa esquizofrenia do Mark Spector, né? Aqui o personagem ele tem 4 identidades. Muita gente fala 3, mas são 4, gente. É o próprio Mark Spector, que seria a original. O Cavaleiro da Lua, que seria a segunda personalidade dele, que surgiu no Egito. A terceira, as outras 2 posteriores, que eu não sei a ordem, né, de surgimento, foi o Jack Lockley, que é um taxista que ajuda nas informações sobre o mundo criminoso para o Cavaleiro da Lua. E o outro é o Steve Grant, que seria um milionário que usa a fortuna ganhada pelo Mark Spector e investe ela e, de certa forma, paga o equipamento do Cavaleiro da Lua. Aqui também, uma coisa que vai ajudar bastante vocês, né? Às vezes, lendo as histórias do Cavaleiro da Lua, eu vou confessar, teve uma hora que eu associei sim a arte do Demolidor do Frank Miller. Pelo seguinte, o arte finalista em muitas das edições que tem na coleção histórica Marvel
de certa forma não, é o Klaus Jenson. Olha aqui, esse formato de olhos dá sim para você associar bastante com os desenhos do Frank Miller, por exemplo. Eu sei, vocês vão falar agora que eu sou um detalhista maluco, mas acaba que quando você lê quadrinhos, você acaba, se você tem esse tipo de detalhismo que eu tenho, né, que é meio cismado, acaba que tu pega e tu associa as artes, né? Então já fui dar uma olhada assim, eu vi Klaus Jenson. O Klaus Jenson, como arte finalista, ele mostra assim as características próprias. Uma coisa que eu acho interessante, né, que o Doug Mahnke deu de camada para o Cavaleiro da Lua foram os coadjuvantes. Você tem ali você tem coadjuvantes para cada personalidade do personagem. Para o Cavaleiro da Lua / Mark Spector, você tem ali o francês, que é um amigo de longa data do Mark, que sempre pilota meio que um helicóptero, né, em formato de lua. Para o Steve Grant, claro, também para o Mark Spector, de certa forma, você tem a Marlene, que seria o interesse amoroso do personagem. Ali, ela, por mais que ela tenha conhecido ele como Mark Spector no Egito, ela acaba ficando mais como um pedaço da vida do Steve Grant. Além do mordomo que ele tem e a governanta, se eu não me engano. E para o Jack Lockley, de certa forma, eu também gostei mais do núcleo do Jack Lockley, que é o mendigo Crowley, que ajuda nas informações, e a dona de uma lanchonete, que é a Jenna, que tem 2 filhos também, que tem uma participação muito ativa na história. E eles têm sim muitos pontos interessantes, esses coadjuvantes. A Marlene, por exemplo, o Doug Mahnke não cria aqui um interesse amoroso para o personagem que seja sempre a donzela em perigo. Não, ela sabe lutar, ela às vezes se vira sozinha e participa das coisas do Cavaleiro da Lua. O francês, na minha opinião, de todos os coadjuvantes, ele é o que, por mais que ele tem um laço importante com o Mark, porém ele não tem uma participação tão ativa assim. Ele não tem uma trama envolvente igual os outros ali. Tanto a Marlene quanto o Crowley, que é o mendigo, na minha opinião, são os coadjuvantes que o Doug Mahnke mais conseguiu desenvolver bem. São personagens ali que, de certa forma, tem uma grande participação dentro da trama. O Crowley, por exemplo, na segunda edição da mensal, ele tem uma história muito envolvente, além de uma crítica muito pesada com o tratamento que os mendigos têm pelo governo, de certa forma. Eu achei muito interessante isso. Agora, o leque de antagonistas, né? O Cavaleiro da Lua, como todo personagem dos anos 80, dos anos 60 a 80, ele não tem aqueles antagonistas marcantes, né? Tem, claro, um ou dois, mais ou menos. Tirando o Homem-Aranha, vamos colocar assim, né? O grande pódio de heróis da Marvel, os heróis mais baixo escalão da Marvel não tinham vilões marcantes. O Cavaleiro da Lua é um deles, porém tem 2 antagonistas que eu gostei e que eu acho que a série do Cavaleiro da Lua vai apresentar eles em algum momento, que é o Homem da Meia-Noite, que seria um segundo antagonista marcante do personagem, que é um ladrão que tem mania de colecionismo, né? Eu achei uma sacada muito maneira do Doug Mahnke, né? Botar outro maluco para bater no maluco. Ai, gente, eu espero que não soe preconceituoso, por favor. E ele sempre assalta no horário da meia-noite, ele se veste todo de preto. Aí tu tem assim, né, as matérias de jornais. A meia-noite, a lua encontrando a meia-noite, sabe? Estilo Batman vs Superman, só que nos anos 80. E tem o Bushman, que é o primeiro grande antagonista do Mark, que é um mercenário muito alto, um brutamonte, só que inteligente. Seria um Bane, antes de surgir um Bane, mais ou menos. Mas não com super força, não. É só um cara grandão que usa o medo para, de certa forma, ganhar as coisas. E ele tem a cara toda tatuada com uma caveira, né, feia, e os dentes, parece até que ele fez uma prótese de ferro. E ficou show.
As cenas de ação do Bill Sienkiewicz, elas são muito fluidas, muito bem feitas. Eu gostei muito disso, porque por mais que seja um gibi dos anos 80, né, ele tem, de certa forma, tem uma certa fluidez em cenas de ação. Eu vou pegar aqui, ó, pra vocês. E tem, às vezes, sim, momentos de humor. Tem um momento aqui, né, que ele vai enfrentar dois mercenários que foram contratados para atacar ele. Ah, e antes de qualquer coisa, eu quero elogiar o Bill Sienkiewicz porque toda vez que o Cavaleiro da Lua vai enfrentar alguém, esse branco que representa o olhar dele é muito bem feito, cara. Porque aqui, ó, por exemplo, esse golpe que ele leva nas costas, o olhar dele representa surpresa, né? E você não precisa ter uma boca ou sobrancelhas para saber o que o personagem está sentindo ali naquele momento. Tem essa cena aqui, ó, que eu achei muito interessante, que o Dogman que põe assim, né, aqui. E é o que vocês pensam, rapaz. Sabe meu novo cacetete duplo? Também é um nunchaku. Legal, né? Ele olha com o maior cara de sádico, assim, pronto pra cair na porrada com todo mundo. Tem também aqui, né, de certa forma, a cada história você vai percebendo, o Dogman que ele põe isso no ar, que o Mark, ele vai enlouquecendo. Ele já tá caminhando ali para meio que ser um cara desgovernado, totalmente desequilibrado. Ele não tem uma hora que ele consegue conciliar bem as personalidades, né? Ele consegue separar direitinho, mas aí ele fica numa dependência enorme da muleta que é o Khonshu. E o Bushman, ele surge no arco final, né, que seria nas edições 9 e 10, e ele quebra as pernas do Mark direitinho. Ele fica maluco. Quebram a estátua que tinha no Egito, do Khonshu, que o Mark trouxe, e ele fica desacreditado. Ele perde a crença e perde basicamente todas as personalidades, né? Ele afunda elas ali e ele perde a vida, basicamente. Eu achei isso uma jogada genial. Foi muito bem feito isso, cara. Não caiu num clichê de, assim, ele sugar forças do nada e parecer que ele ficou normal. Não, ele virou aquelas crianças, assim, dá pra você fazer um comparativo do Mark com uma criança que você quer o brinquedo favorito dela. Ele se bloqueou, ele foi ficando pra dentro. Perfeito isso. Muito bom. Eu indico bastante a leitura da fase do Dogman. Muita gente, às vezes, assim, tem preconceito com primeiras fases de heróis, né? Mas a do Marte, do Cavaleiro da Lua, ela é uma ótima base para você conhecer o personagem. Porque ali, de certa forma, ela é menos experimental que outras fases posteriores, por exemplo. Como a do Bendis, a do Jeff Lemire, por exemplo. Dentre outros, né? É uma fase assim que tu tá vendo aquele personagem ser construído. É um conceito inicial. O Cavaleiro da Lua, ao contrário de muitos personagens, ele não foi desenvolvido. Ele ganhou novas histórias interessantes, novas abordagens. Porém, ele não tem um crescimento. Essa é a minha opinião. Porque ele é um personagem que a graça dele é essa. Ele é maluco, ele tem problemas e ele não consegue resolver esses problemas. Então acaba que muitos autores não solucionam esse problema pelo fato de que tem medo, né, de tirar a graça do personagem. Traduzindo, pode acabar com as vendas dos quadrinhos do Cavaleiro da Lua. Então ninguém quer isso. Mas aqui é a oportunidade perfeita. Vou mostrar mais da arte do Bill Sienkiewicz, que é uma arte que merece elogios. Eu vou mostrar até esse quadro aqui, né, que eles pegaram e editaram. Tem esse quadro aqui na segunda edição desse encadernado número 8. Olha isso, gente, a arte do Bill Sienkiewicz. Por mais que aqui dê pra você ver que é branco, você até pensa que é prata, cara. É um uniforme lindo. É muito bonito, eu falo. Por mais que o uniforme do Cavaleiro da Lua das antigas não seja igual o de hoje em dia, que tem uns detalhes de armadura e tal. Olha isso aqui, cara.
Essa segunda história tem uma abordagem de terror muito boa. É um uniforme que, pela simplicidade, ele consegue ser bonito. Tem duas histórias aqui que eu achei legais, né? Que você tem duas abordagens diferentes. Tem essa, que é meio que um terror psicológico mesmo. Eu achei muito maneiro, da parte do Domenico, mostrando que ele é um autor meio que, de certa forma... Quando é que falam, gente? Que ele sabe alternar temáticas, né? Agora que me pegou aqui. Olha, cara, aqui, não parece um Frank Miller da vida, cara? Isso aqui? Gente. O Bill Sienkiewicz, o Frank Miller e o Klaus Jensen saíram da mesma escola. Aí você tem outra aqui, que se eu não me engano é a terceira do encadernado, você tem uma abordagem sim sobre a pobreza, né? O como, de certa forma, as drogas têm poder sobre a sociedade. Eu indico muito para vocês esse tipo de leitura. Não tem uma abordagem da mitologia egípcia, você não tem um aprofundamento dentro do panteão egípcio aqui, não vou mentir para vocês. Você tem citações ao Khonshu e tudo mais, você tem o Egito sim presente na primeira edição dessa fase do Cavaleiro da Lua, na apresentação dele, porém, isso daqui não aborda isso. Aborda mais uma interação muito interessante entre personagens. Tem algumas temáticas ali esporádicas. Você tem também a abordagem da loucura do Mark, só que não tão latente quanto hoje em dia. Ela estava crescendo ali, né? Eu acho interessante que você pega que alguns personagens contribuíram sim ali daquele meio dele. Todos os personagens de um núcleo de cada personalidade não chamavam ele de Mark, sempre chamavam ele pelo nome. Até a Marlene, que conheceu ele por Mark, chama ele de Steven, sendo que se estraga ele. Então, tu tem ali todo mundo é culpado por ele ser maluco e ele também é culpado por ele ser maluco. Louco, né? Então, eu recomendo muito vocês correrem atrás das 3 edições até, para vocês terem um material completo, um conhecimento completo também. Então é isso. Comentem aí o que vocês acham do Cavaleiro da Lua. O que vocês acham que vai render essa série com o Oscar Isaac. Eu tô torcendo para dar certo. É um personagem que eu gosto. É um personagem que eu tenho enorme carinho. Tomara que dê certo. Então é isso, gente. Valeu e tchau, tchau.